Um bom domingo a todos. Sabe aquela sensação de estar meio que preso num ciclo? Sei bem qual é. Pode ser uma dieta que a gente começa e para, um mau hábito que não conseguimos largar, ou só aquela impressão, sabe, de que não estamos progredindo na vida. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa fonte do século XVIII. Um sermão de John Wesley. Exatamente, um sermão que oferece um mapa que é surpreendentemente moderno para entender esses ciclos de estagnação, de luta e, finalmente, de liberdade. Exatamente. E esse mapa que Wesley nos oferece tem um ponto de partida muito claro. Uma passagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Qual seria? Ele diz, porque não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Uau! Nessas poucas palavras, a gente já tem os dois destinos possíveis da jornada. Escravidão ou adoção. Então a ideia hoje é usar esse sermão como um guia. Um guia para uma jornada espiritual que, segundo Wesley, muitos podem estar trilhando, quer saibam disso ou não. Vamos explorar os 3 territórios desse mapa. A terra do sono e da falsa paz. O pântano da luta interna. E, por fim, o horizonte da verdadeira liberdade. Certo, vamos começar por esse primeiro território então. O que Wesley chama de homem natural. Como é essa terra do sono? Bom, Wesley usa uma imagem muito poderosa aqui. Sono espiritual. Sono espiritual. O que seria isso na prática? Não é só ignorância, sabe? É quase um estado de autoproteção. É como alguém que se recusa a ir ao médico por medo do diagnóstico. Ah, entendi. A pessoa está adormecida para as realidades de Deus, para sua própria condição. Seus sentidos espirituais, a capacidade de discernir o bem e o mal do ponto de vista divino estão totalmente desligados. A mente dela estaria... Coberta por nuvens e escuridão, como ele mesmo diz. O curioso é que, nesse estado de escuridão, a pessoa se sente em paz, segura. Como isso é possível? Se ela está em perigo e não sabe, de onde vem essa tranquilidade toda? É uma paz frágil, né? Construída sobre o que ela escolhe não ver. Ela não teme a Deus, porque para ela Deus não é real nesse sentido. Como assim? Para ela Deus é uma ideia vaga, uma misericórdia genérica que ignora completamente a sua santidade, a sua justiça, o fato de que ele é, como a Bíblia descreve, fogo consumidor. Então a paz vem da ignorância. Exato. Pura e simplesmente. E tem uma expressão que Wesley usa que é muito curiosa. Dente de cavalo, não permita que algum dano aconteça a mim. Parece uma superstição antiga. Pois é. Qual seria o equivalente hoje? Seria tipo alguém que diz bate na madeira ou usa um amuleto da sorte? Uma forma de se sentir seguro sem ter uma fé real por trás. É exatamente essa a ideia. É uma segurança superficial, baseada em rituais vazios ou numa autoconfiança sem fundamento algum. E qual a origem disso? A origem dessa falsa segurança é uma ignorância total sobre si mesma. Essa pessoa acredita que pode se arrepender quando quiser, que tem controle total sobre o próprio coração. E Wesley aponta, de forma muito perspicaz, que essa arrogância é ainda mais forte nos homens de aprendizado, nas pessoas instruídas que usam a razão e a lógica para provar a si mesmas que são livres e donas da própria vontade. Aqui é onde fica realmente interessante. Essa ideia de uma falsa liberdade. A pessoa se vê como superior, né? Livre da superstição dos outros, do fanatismo religioso. Exato. Ela se gaba de estar livre de crendices, mas Wesley diz que ela está, na verdade, completamente livre da sabedoria que vem do alto. Ou seja, ela está presa em outro lugar. E enquanto ela se sente livre, a realidade é uma só. Ela é uma serva do pecado. Ela peca diariamente, mas não se angustia com isso. Sempre tem uma desculpa. Sempre. Ah, a carne é fraca, todo mundo tem seus defeitos. Não há luta, não há conflito. É uma escravidão confortável, onde a pessoa nem sequer percebe que tem correntes nos pulsos. Certo, então temos esse retrato de uma pessoa em paz, mas uma paz baseada na ignorância. É uma bolha. Uma bolha, perfeito. E como toda bolha, em algum momento ela pode estourar. O que, segundo Wesley, é a agulha que fura essa bolha. O despertar raramente vem de dentro.
Wesley afirma que é uma intervenção divina. Algo de fora, então. Sim, pode ser o que eles chamam de providência terrível, uma perda, uma doença, uma crise profunda, ou pode ser a palavra de Deus aplicada de forma tão poderosa pelo Espírito que é simplesmente impossível ignorá-la. E aí a luz se acende. De repente, os olhos do entendimento se abrem para o perigo real. Deus deixa de ser aquela ideia distante e se torna esse fogo queimando, um juiz justo e terrível, diante do qual a vida inteira da pessoa está nua e exposta. Isso me lembra daquela sensação de quando a gente lê um livro ou assiste um filme pela segunda vez e percebe todos os detalhes que perdeu. Ótima analogia. A lei de Deus para essa pessoa é a mesma, mas de repente ela está vendo em alta definição. E é assustador. Perfeita analogia. A lei se torna espiritual. O mandamento "não matarás" de repente inclui a raiva que ela sentiu ontem no trânsito. Claro. A proibição "não cometerás adultério" se estende àquele olhar, àquele pensamento. A palavra de Deus age como uma espada de duas lâminas, como diz a Bíblia, que entra na alma e revela a verdadeira natureza do coração. E o resultado disso? É o fim daquela paz ilusória. A alegria superficial desaparece e dá lugar à angústia de um espírito ferido. Espera um pouco, isso parece um paradoxo. No primeiro estado, a pessoa peca e não se importa. Agora ela odeia o pecado, luta contra ele, e mesmo assim continua pecando. Continua. Talvez até mais conscientemente do que antes. Isso não é um passo para trás? Porque essa luta, mesmo que perdida, é um avanço em relação ao sono anterior. Essa é a questão central desse segundo estado. Parece um passo para trás, mas é um passo em direção à realidade. A doença sempre esteve lá, mas agora o paciente sabe que está doente. A paz anterior era falsa. Exato. Agora, a angústia é real. E com essa consciência vem o medo. Medo da ira de Deus, medo da morte como o portão do inferno. Wesley até cita Provérbios. O que ele diz? Algo como: o espírito do homem pode sustentar suas debilidades, mas um espírito ferido, quem pode aguentar? É o peso da verdade. Então o núcleo desse segundo estágio é essa luta que não dá em nada. A pessoa quer fazer o certo, mas não consegue. Exatamente. É a síndrome do só mais um episódio na Netflix às 2 da manhã. Você sabe que vai se arrepender, você odeia a ideia de estar com sono no dia seguinte, mas a sua vontade simplesmente não obedece ao seu bom senso. Essa mesma impotência, mas numa escala espiritual. A pessoa se resolve contra o pecado pela manhã e à noite já caiu de novo. Ela vê a armadilha, a detesta, mas corre direto para ela. É a experiência do apóstolo Paulo. Perfeito. A experiência que ele descreve de forma agonizante em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. É uma situação desesperadora. É o tal pântano da luta. E essa luta desesperada e fracassada culmina no grito que resume todo esse estado de escravidão. Que é: ó homem miserável que eu sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? É o fundo do poço da autossuficiência. É o reconhecimento total da própria incapacidade. Então, esse grito de desespero é o fim da linha ou é, na verdade, o começo de algo novo? Como se sai desse pântano? É o começo do fim da escravidão. A resposta a esse grito desesperado é o ponto de virada de toda a jornada. E a resposta não vem de dentro. Não vem. Wesley diz que a resposta vem de Deus, a graça de Deus através de Jesus Cristo, teu Senhor. É no exato momento da rendição, quando a pessoa para de tentar se salvar com as próprias forças, que ela entra no terceiro estado. O daquele que está debaixo da graça. Exatamente. E como é essa nova realidade? Aquele medo avassalador simplesmente desaparece? É uma revelação completamente nova. Os olhos da alma se abrem de uma maneira diferente. Em vez de ver um juiz terrível, a pessoa agora vê um Deus de amor, um Pai bondoso. Ela entende, no coração, que seus pecados foram levados por Cristo na cruz. A culpa e o medo se dissipam como névoa sob o sol da manhã. E a alma, inundada por essa luz, não consegue fazer outra coisa senão clamar. Meu Senhor e meu Deus. Exato. E aqui vem um ponto crucial, o que Paulo chama de espírito de adoção.
E a gente precisa entender o peso disso. O que significa adoção nesse contexto? Para um ouvinte do século I, adoção não era algo secundário. Era um ato legal que dava a um filho adotivo todos os direitos, o nome e a herança de um filho biológico. Era irrevogável. Entendi. Então, quando essa pessoa pode clamar Abba, Pai, que é uma expressão de imensa intimidade, tipo papai, é uma mudança total de status. De escravo aterrorizado a herdeiro do universo. Entendi. A relação muda de servo e juiz para filho e pai. Mas e a luta contra o pecado? Ela simplesmente para de existir? Não. E esse é um ponto fundamental. A luta não para, mas o resultado muda. Como assim? A diferença é quem está lutando. No estado anterior, era um soldado sozinho, ferido e desarmado. Agora, é como se chegasse um reforço decisivo. A pessoa não está mais sozinha. Certo. O texto bíblico afirma que ela é mais que vencedora através dele que a ama. Então a liberdade agora é real. Agora é real. Uma liberdade para amar e servir a Deus, não mais por medo, mas por gratidão. Ok, vamos então colocar esses 3 retratos lado a lado para deixar a distinção bem clara, como Wesley faz no final. Sim, a síntese dele é brilhante. Primeiro, o homem natural. Ele não teme nem ama Deus, vive numa paz falsa, baseada na ignorância. Sim. Peca de boa vontade, sem conflito. E por isso, não luta contra o pecado. Perfeito. O segundo, aquele debaixo da lei. Esse teme a Deus até o pavor, não tem paz alguma, vive em angústia constante, peca contra a sua própria vontade, odiando o que faz. E o ponto principal, ele luta, mas não vence. A batalha é real, mas a derrota é certa. Exatamente. E por fim, aquele debaixo da graça. Esse agora ama Deus como Pai. Isso. Ele tem a verdadeira paz de Deus governando o seu coração, e na luta contra o pecado, ele luta e vence. Não que ele nunca mais tropece. Claro que não, mas o pecado não o domina mais. Ele se mantém firme. E Wesley ainda acrescenta uma nuance importante, né? Que esses estados não são caixas completamente fechadas. Exatamente. Ele é muito pastoral nisso. Uma pessoa no estado natural pode ser sacudida por Deus e ter momentos de medo, como um vislumbre do segundo estado. E o contrário também. Também. Uma pessoa debaixo da lei, no meio de sua luta miserável, pode ter vislumbres de esperança, flashes da graça que a encorajam a não desistir de clamar por socorro. A jornada não é sempre linear, sabe? E ele termina com um alerta bem sério, que talvez seja o ponto mais desafiador de todo o sermão. Sem dúvida. O alerta é que é perfeitamente possível parecer uma pessoa maravilhosa aos olhos do mundo. Ser moral, honesta, caridosa. Frequentar a igreja, ler livros espirituais e ainda assim, no fundo, ser apenas um homem natural. Uau, isso é forte. É muito forte. Se faltar a transformação interna, se a pessoa nunca passou pela agonia de se ver perdida e pela alegria de ser encontrada, se faltar o espírito de adoção que clama com intimidade, Abba, Pai, tudo isso não passa de uma bela fachada. Uma forma de religião sem o poder que realmente liberta. E o pensamento final que o Wesley nos deixa é uma exortação poderosa. Sim, é um chamado. Ele diz que o chamado de Deus não é para que as pessoas vivam tremendo de medo como demônios, mas para que se alegrem e amem como anjos. É um convite para experimentar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus, vivendo uma vida de gratidão. Uma jornada da escuridão para a luz, do medo para o amor. Da escravidão para a liberdade. Esta análise faz parte da nossa série Sermões de Domingo. E na próxima semana traremos um novo sermão para nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos.